Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando, comentando a liturgia e de maneira especial o Evangelho da terça-feira da sexta semana da Páscoa. O contexto no qual Jesus fala no Evangelho é ainda a última ceia. É um momento dramático em que, depois de Jesus ter lavado os pés dos discípulos e ter recomendado aquela atitude de amor, num certo sentido maternal, porque, como às vezes eu tenho recordado, é somente a mãe, em geral, lava os pés da gente. E é um serviço que naquela época também era reservado aos escravos, um serviço amoroso que Jesus prestou aos 12, mas no final depois ele pediu que todos vivêssemos assim, lavando os pés uns dos outros, quer dizer, tendo esta atitude de serviço amoroso que cria afeto, cria vínculo de pertencimento recíproco, aquilo que na palavra bem clara da Igreja Católica chamamos de comunhão, uma comunhão fraterna que dura a vida inteira e que é o espaço no qual o Senhor Jesus se torna presente. Nesta etapa que estamos lendo no Evangelho de hoje, da última ceia, Jesus está anunciando que vai sair, parto para aquele que me enviou. É claro que ainda não aconteceu toda a paixão, a crucificação e a morte, ainda ele não passou pela morte e pela ressurreição, mas já está anunciando, parto para aquele que me enviou. É claro que depois ele observa que eles ficam tristes. A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. E é muito interessante porque Jesus está falando de uma transição, de uma etapa fundamental, importantíssima para a vida da igreja. Ele tinha entrado neste nosso mundo, compartilhando todas as circunstâncias de tempo e de espaço, vai aqui, vai lá, senta, come, compartilhando toda a nossa humanidade, mas chega um momento em que ele volta para o Pai e ao mesmo tempo permanece conosco, através do seu Espírito, e permanece sendo visível de uma forma até material através dos sinais que são realizados. Porque é como quando observamos o vento arrasta as nuvens e nós dizemos, lá no alto as nuvens estão correndo tanto, sinal que o vento está bem forte lá. Da mesma maneira, nós podemos dizer, este grupo que já existe há tantos anos, esta comunidade que já está festejando tantos anos de existência, certamente a realização é obra de Deus, isto é, a realização do Espírito Santo. Aqui está o Senhor. Ou então, aquelas pessoas que brigaram e que tinham ideias diferentes a respeito de tantas questões, de repente estão ali, amigos, conversando, jantando, partilhando a vida, são sinais do Senhor. Qual é o maior sinal da presença de Cristo? A nossa mudança de vida. Nós que éramos de um jeito, quem sabe grosseiro, ou então distraídos, ou então desinteressados de tudo, ou então desleixado com a vida, ou então nunca dando uma atenção séria às pessoas da nossa convivência, e de repente ficamos mais ligados, mais atentos, porque no canto dos olhos enxergamos os sinais desta presença divina e temos a possibilidade de dizer, Tu, Senhor, estás aqui, então é contigo que eu vivo todas estas situações e todas estas circunstâncias. E então isto muda a maneira de agir, muda o meu modo de estar presente neste mundo, e as pessoas podem perceber, nossa, mas você parece outra pessoa, que aconteceu? É ali que nós temos a possibilidade de dizer, aconteceu que o Senhor ressuscitado caminha comigo, eu tenho a graça, a fé de reconhecê-lo. E Jesus fala assim, é bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor. O que quer dizer isto? Quer dizer que
enquanto Jesus estava ali na Galileia, na Judeia, na Palestina, em carne e osso, digamos assim, como fruto daquela encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria, então ele estaria num determinado lugar por aquele tempo. Mas quando ele voltou para a casa do Pai e enviou o Espírito, a presença dele se espalhou pelo mundo todo e podia estar ao mesmo tempo em Roma, através de Pedro, que lá estava, e de Paulo, que depois também foi para Roma, e poderia estar também no norte da África ou no Oriente Médio, em Tessalônica, etc., através das outras pessoas que tinham recebido esse Espírito Santo no dia do batismo. E pelo poder do Espírito Santo é o Cristo que se torna presente e atuante, com a potência divina que vence o mal e vence a morte, não com a mesma visibilidade de quando morava na Galileia, mas com uma visibilidade diferente, que quem tem fé pode reconhecer. É o Senhor, és tu, Senhor, aqui. Esta é a verdadeira fé que nós somos chamados a colher dentro do coração, que reconhece esta presença de Cristo nos seus sinais, sua palavra, a Eucaristia, os outros sacramentos, a comunidade que, apesar de tantas diferenças de temperamento, de personalidade, vive unida, a caridade fraterna que se ocupa com amor das outras pessoas e dos mais pobres, e situações assim que pareciam impossíveis de existir e que de repente adquirem forma de vida agradável, bonita, como respostas a dramas que existem nesta história. Então nós podemos dizer, é o Senhor. Irmã Dulce, que cuida de centenas e milhares de doentes e de pobres durante a sua vida e depois da sua vida ainda, nós dizemos, é um grande sinal de Deus, de Jesus Cristo, da presença de Cristo, que pelo poder do Espírito Santo, através da pessoa de Santa Dulce dos pobres, agiu e continua agindo. Esta é a fé, esta é a etapa nova que Jesus está inaugurando com a sua paixão, morte, ressurreição e a ascensão, com a vinda do Espírito Santo. Eu vos digo, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, o Espírito Santo. É só pelo poder do Espírito Santo que Jesus Cristo se torna uma presença real e atuante por intermédio das pessoas que se ligam a Ele na fé, que lhe pertencem, que são os cristãos, que formam o corpo do qual Cristo é a cabeça, presente em todo canto, presente em todas as comunidades que foram espalhando-se rapidamente desde os primeiríssimos tempos depois da Páscoa até os dias de hoje. Então, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a Deus que fortaleça a nossa fé, para que possamos reconhecer a ação do Espírito Santo que torna presente Jesus Cristo e a novidade de vida que Ele vai trazendo até nós como fonte de testemunho e de crescimento de toda a Igreja. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.